Hoje, terça-feira, dia 10 de junho. E hoje, gente, a gente tem algumas coisinhas aí pra falar. Lá no Power Couple, rolou a prova dos casais e teve briga depois da prova dos casais. Não foi aquela briga, nossa, meu Deus do céu, barraco. Não foi nesse nível. Mas foi briga lá dos casais que voltaram e não foram tão bem assim na prova. Também tem o plano aí da Carol para colocar os 3 direto na DR. Mas a gente vai te contar isso já já. Mas, obviamente, que a gente não vai ficar só nisso, né? A gente tem mais coisas pra gente falar hoje. E especialmente aí, né? Não vou esconder de vocês algumas notícias que vieram. CPI das Bets, Deolane e Virgínia ali tiveram a indicação para indiciamento. Já já a gente vai contar sobre isso aí também. A gente teve ali o João Silva, filho de Faustão, como novo contratado do SBT. E além disso, de ser o novo contratado do SBT, ele vai deixar a Band e aparentemente, né, a gente tem uma outra notícia um pouquinho desagradável ali no SBT, pelo menos para uma pessoa, né? Vocês lembram lá do Macedão da Chinelada que eles colocaram para apresentar o Tá Na Hora? Durou 24 horas, o Aqui Agora já foi definitivamente cancelado e aparentemente o Macedão vai ocupar só aos sábados mesmo no SBT. Porque o desempenho dele foi péssimo, recebeu inúmeras críticas e a audiência foi horrível. Isso sem falar, né, no resto do que falhou ali na apresentação dele, a falta de química com a Dani Brandi. A Dani Brandi, ela é muito melhor do que ele, mas ele arrumou briga com ela nos bastidores. Foi um barracão. Então a gente vai te contar tudo isso e a gente tem muito mais coisas aí para trazer para vocês. Caso Isabelle Vidal, que eu já tinha falado aqui para vocês, né? Os advogados se manifestaram, tem nota pra gente ler e tudo. Aquilo que envolve o Ítalo Santos que eu falei num dos vídeos que tá aí no card, você pode dar uma olhada. E, né, só pra gente falar e avançar um pouco mais, o 0 que a Paola Oliveira recebeu e as confirmações de Thaís Araújo. Mas, né, a gente vai dar uma distribuída no peso disso. Antes de eu começar a falar desses assuntos, né, a gente tem aqui para vocês uma nota sobre o Paulo Vieira. É lá do jornal O Globo, tá? Paulo Vieira está cotado para apresentar um programa de auditório na Globo. Tá? Olha aí, vamos ler junto essa nota. Com o fim dos trabalhos da nova temporada do Avisa Lá Que Eu Vou, Paulo Vieira passará a se dedicar aos testes de formato para uma atração inédita da Globo. A ideia é gravar o piloto em um programa de auditório. Caso aprovado, ele poderá ter exibição ao vivo. Há ainda um outro projeto na mesa, também com plateia, mas para ser gravado pelo Brasil. Esse segundo aqui me lembra o programa do Lucas Guimarães, né, que está fazendo lá no SBT. E que, inclusive, né, já recebeu várias críticas por não ser lá tão interessante assim o programa dele. Ao contrário, eu acho o programa dele bem ruinzinho. Mas, né, tá aí para vocês verem essa nota. Só um comentário sobre essa nota aí. O Paulo Vieira, ele é realmente muito bom, tá? Ele é realmente, como apresentador, ele é muito bom. Como humorista, ele também é muito bom. Só que eu acho que a Globo não devia ficar forçando demais a imagem dele. Porque ele já passou pelo BBB, ele já passou pelo Avisa Lá Que Eu Vou. E uma série de outros projetos dentro da Globo que vocês sabem. São coisas que realmente podem, vamos ser sinceros, desgastar a imagem até muito fácil. Então eu esperaria um pouquinho, né? Eu, se fosse da Globo, esperaria um pouquinho para falar aí e dar um novo programa pro Paulo Vieira. Acho que o Paulo Vieira poderia se dar melhor em, sei lá, vamos aguardar um pouquinho, esperar aí, lá na frente a gente vê como é que o Paulo Vieira poderia se dar bem.
Acredito eu que o excesso que a Globo tá usando na imagem dele não é nem um pouco positiva, certo? Enfim, mas estou trazendo aqui a informação. Eu acho interessante, eu gosto do humor dele, mas eu acho que ao mesmo tempo é bastante cansativo ficar forçando a imagem dele neste momento. Mas vamos dar uma girada, né, gente? Essa foi bem curtinha, mas porque eu precisava falar. Hoje o SBT confirmou a contratação de João Silva, João Guilherme. A contratação foi oficializada na tarde de hoje. João Guilherme, filho de Faustão. Inclusive, o próprio SBT anunciou na tarde de hoje. Vamos pegar aqui o anúncio do SBT, tá? Nas redes sociais. E depois a própria nota que o SBT colocou nas redes, no próprio site deles. Mas vamos começar primeiro com a nota que eles colocaram nas redes sociais. Olha só aqui a nota do SBT. Vamos lá. João Silva agora é da TV mais querida do Brasil. Às 6h04 da tarde, o SBT anunciou a contratação de João Silva. E aqui está o site do SBT confirmando isso aí. João Silva agora é da TV mais querida do Brasil. Apresentador vai comandar um programa nas noites de sábado, após o Sabadão com Virgínia. A assessoria de comunicação do SBT informa que o apresentador João Silva agora integra seu time de artistas. João chega à emissora para comandar um novo projeto que ocupará as noites de sábado, logo após o Sabadão com Virgínia. Os detalhes sobre o formato e a estreia da atração serão anunciados em momento oportuno. Disse aí o João Silva. Agradeço ao Grupo Bandeirantes, à família Saad e a todos os colaboradores pela oportunidade de ter trabalhado ao lado do meu pai e também de ter tido meu próprio programa. Para essa nova etapa no SBT, só posso dizer que estou muito animado e feliz que eu possa proporcionar cada vez mais sorrisos aos telespectadores com este novo projeto e parceria, comemora João. Criado nos bastidores da televisão, desenvolveu desde cedo um olhar apurado para a comunicação e entretenimento. Com naturalidade e dedicação, construiu sua própria trajetória e hoje já ocupa seu espaço na TV aberta, conectando-se com o público de forma autêntica. A chegada de João Silva reforça o compromisso do SBT em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade do conteúdo oferecido aos espectadores, destaca o diretor de programação e artístico Mauro Lissoni. Então tá aqui a chegada de João Silva ao SBT. Eu acho que sim, né? Muitos de vocês podem até não lembrar, mas ele apresentou, junto com o pai dele, o Faustão na Band. Inclusive, ele tinha 17 anos na época, né? Isso foi em 2023. Então, hoje, João Silva tem 20 anos. Então, vocês veem aí que o cara tá engrenando aí. Agora, o que eu acho interessante é o João Guilherme ter conseguido um programa na TV aberta e aí o João Augusto, o filho do Gugu, ainda não ter conseguido o que ele tanto desejava, né? Porque o João Augusto declarou recentemente que ele quer se tornar apresentador. Mas talvez se o João Augusto estivesse morando no Brasil e desenvolvendo projetos no Brasil, talvez até facilitaria para ele, igual como foi com o João Silva. O João Silva, assim, ó, desde que o pai deixou o programa em 2023 ali, ele assumiu o programa da metade e foi levando o programa até o final, quer dizer, desde 2022, né, desculpa. Desde que ele assumiu em 2022 e depois ele foi levando o programa de 2023 em diante, a gente vê que o João Silva, de fato, já tem uma experiência no ar. Agora seria interessante a gente ver isso no João Augusto, né? Eu espero que o SBT também dê essa chance para ele. E eu espero que o João Augusto também perceba que ele precisa estar no Brasil, caso ele queira mesmo ter esta oportunidade na televisão, seja no SBT, seja na Record, seja na emissora que for, mas é interessante que ele esteja no Brasil para isso. E aí, na Band, tá? Como é que vai funcionar o programa do João Silva no SBT? Na Band, ele comprava o horário, não era uma produção da emissora. Ele comprava o horário nas noites de sábado e
era exibido o programa dele gravado pela produtora dele. No SBT, ele vai ser funcionário da emissora. Ou seja, é o SBT quem vai arcar com a produção, é o SBT quem vai arcar com os custos e vai arcar com o formato que ele vai apresentar. No SBT, eles viram que o João tem um jeito leve e natural, tem maturidade comercial e tem boa relação com o mercado. São fatores que realmente levaram e contaram na contratação dele. E aí é a estreia dele. Se você gosta do programa do João Silva e quer saber, a estreia dele ainda não está oficializada, tá? Não tem o dia, mas provavelmente vai ser em agosto. O SBT, o João Silva, desde o momento que foi anunciado pelo SBT, enviou uma notificação a Bandeirantes informando que ele vai mudar de emissora. Como ele tem ainda que cumprir aviso prévio na Band, 30 dias significa que ele só vai deixar a Band em julho. E provavelmente a gente só vai ver o João Silva no SBT em agosto. Não vai ser de um instantâneo não, até porque o SBT tá pensando aí no formato que eles vão dar pro João Silva. Enfim. E aí agora, né, já tá confirmado, vai ser também nas noites de sábado, cuja ideia é fazer com que ele se pareça com o pai dele, o Perdidos na Noite, aquela coisa ali meio anárquica, desgovernada, mas que tinha algum sentido lógico. Essa aí foi a boa notícia relacionada ao SBT. Agora vem a péssima notícia relacionada ao SBT, hoje que a gente tem para trazer, né? Esta é a péssima notícia que a gente tem aqui para trazer para vocês. Macedão da Chinelada. O que foi que aconteceu aí com o Macedão da Chinelada? Ele tinha entrado no Tá Na Hora há alguns dias ali, fazendo um teste com a Dani Brandi. O SBT tinha anunciado que o Aqui Agora ia estrear no dia 9. Mas o que foi que aconteceu? Não estreou no dia 9, né? Vocês sabem disso. E aí, ontem, o SBT resolveu formalizar que o Macedão da Chinelada ia apresentar o programa junto com a Dani Brandi. Só que deu tudo errado. A Dani Brandi hoje, né, voltou a comandar o programa Tá Na Hora sozinho. O Tá Na Hora não será retirado do ar, ele vai continuar no ar do jeito que ele está, inclusive, e as chances do Aqui Agora retornarem estão cada vez menores. O Macedão, ou melhor, Felipe Macedo é o nome dele, foi comunicado disso no final da tarde desta terça-feira. E ele já imaginava que ia realmente ser afastado do jornal, porque não deu muita liga a interação dele com a Dani Brandi. Ao contrário, né? Eu vi os vídeos ontem, eu achei que os dois não combinam em absolutamente nada. Nada mesmo na apresentação de um jornal. E aí, vários críticos, isso foi ontem, tá? E eu fui um deles, inclusive lá no X, quando eu vi esses vídeos. A performance dele foi considerada desastrosa, porque ele pareceu muito forçado e caricato. E foi massacrado, tanto pelo público quanto pela crítica especializada, e virou chacota pelos colegas de redação, que compararam ele ao Dudu Camargo, com a diferença que ele recebeu ali o apelido de Dudu Inflável, por causa deste terno apertado que ele usa. Ele é gordinho, né? Vocês já perceberam que ele é gordinho. E aí ele usa um terno ali preso só por um botãozinho ali, e aí ele fica... isso aí é uma marca registrada dele, não é só no SBT que ele usa isso, tá? Ele já fez isso na emissora de onde ele veio também. Mas assim, é tão caricato, é tão ruim, que não ia dar certo, não tinha como dar certo isso. Ele já tinha participado do Tá Na Hora nos primeiros dias da estreia, junto com o Marcão do Povo, e o negócio não deu muito certo não, viu? Realmente não deu muito certo. E aí ele foi um desastre ali, e aí ele continua, né? Ele vai agora ser deslocado para o sábado à tarde, comandando ali o SBT Notícias, segunda edição,
porque afinal o SBT não tem nomes muito disponíveis nesse dia. E assim, o Macedão da Chinelada saiu lá do interior do Paraná, se eu não me engano, de Londrina, para ir apresentar um programa no SBT, porque o diretor de programação, o Mauro Lissone, resolveu bancar uma aposta de um novo Aqui Agora. Só que o grande problema de um Aqui Agora dar certo envolve ali uma série de questões que o SBT abriu mão. E aí é muito difícil o SBT desenvolver um formato de jornalismo popular se eles não podem falar de várias pautas, o que pega absolutamente mal, inclusive. E aí, só pra gente não piorar mais as coisas, né? Eles vão colocar uma pessoa caricata. Eles iam, né? Porque agora é passado. Eles iam colocar uma pessoa caricata pra comandar este programa. Uma pessoa caricata. Que não ia dar certo em absolutamente nada neste programa. Não tem nada contra o Macedão da Chinelada. Nem conheço o trabalho dele. Mas o pouco que eu vi ali, ele falando com voz impostada, ele ali com aquela chinela grandona ali, aí ele, a forma como ele fala ali, não dava liga nenhuma, não dá liga com a Dani Brand, não dá liga nem com o programa. Porque querendo ou não, gente, isso aí, mesmo sendo uma mistura de jornalismo com entretenimento, ainda tem que ser sério, não pode ser caricato, não pode ser ruim. E foi o que aconteceu, ficou muito ruim aí essa tentativa do SBT. E que bom que eles viram isso antes, né, do negócio piorar. Que bom que eles notaram isso antes, né? Que bom, né? Pelo menos conseguiram reverter. E aí, gente, mas tem uma fofoca dos bastidores dessa história toda, tá? A fofoca tá lá no X. E eu vou trazer aqui alguns detalhes dessa fofoca que tá rolando aí. O Macedão da Chinelada tentou ali dar uma puxada de tapete na Dani Brand, alegando que ela não era popular o suficiente para apresentar este formato. E aí, no programa ao vivo de ontem, ele já tinha alfinetado a Dani Brand diversas vezes, dizendo que a Dani Brand seria elitizada e desconectada do público popular, citando lanches e lugares que ela não conhecia. Obviamente, não tem porquê ela saber de tudo, nem eu sei de tudo, por que ela teria que saber, né? Aí a Dani percebeu a provocação, não gostou do novo formato e a tensão nos bastidores aumentou, rolando até uma discussão entre os dois. Nos testes por Aqui Agora, né, o Macedão não ia apresentar com a Dani Brand, era outra jornalista que estava cotada. Só que de última hora, o Ratinho influenciou para a colocação de Dani Brand nesse novo projeto. Mesmo assim, não deu certo. O plano que o SBT tinha era demitir o Darlison Dutra e colocar a Dani Brand assumindo o SBT Manhã. Mas aparentemente, né, não vão mais fazer isso. Sério, gente, o SBT tá tão desorganizado, tá? O SBT me lembra uma das piores fases da minha vida, que foi 2008. Eu lembro muito bem daquele ano de 2008, que o SBT era tão desorganizado que você ligava lá, você nem sabia o que estava passando. Você ligava no SBT, você nem imaginava o que estava passando. Foi a época que o SBT também perdeu muita audiência. E aí eles ficaram perdidos, eles não sabiam o que eles iam exibir e tal. Foi interessante aquela época. E parece que eles estão repetindo isso praticamente 20 anos depois, né? Mas enfim, né? Uma hora eles se acertam. Até aí a nota que saiu hoje à tarde, eu não podia deixar de falar dessa nota, né? Agora vamos girar? Gente, vocês lembram que eu tinha falado do caso da Isabelle Vidal, tá? A Isabelle Vidal, aquela menina que fez ali umas denúncias muito pesadas contra o Ítalo Santos. Já falei pra vocês que não é uma questão de defesa, eu não defendo o Ítalo Santos. Não gosto do trabalho dele, não gosto ali do estilo que ele faz, não gosto ali daquela história lá que envolve as crianças, mas tudo bem, isso não tem nada a ver com isso. A Isabelle Vidal fez um exposed aí do Ítalo Santos há um tempo atrás.
Então a Isabelle Vidal ali, ela ficou conhecida nas redes sociais por denunciar supostas práticas de aliciamento de menores praticadas por Ítalo Santos. E ela acabou tendo um surto psicótico depois do que aconteceu ali. Por isso que naquele dia, lembra que naquele dia eu não quis trazer os vídeos dela falando dessas denúncias e tal, gente, porque a gente tem que ter um pouco de responsabilidade também no nosso trabalho. Então eu não ia trazer um vídeo dela surtando ali, que tava na cara que era um surto, e tentar passar aquilo como verdade. E realmente não tinha como eu fazer isso. E aí, nesse último fim de semana, o que foi que aconteceu? Ela foi internada para tratamento de um surto psicótico. E aí ela está sendo acompanhada por um centro especializado como equipe multidisciplinar e tratamento individualizado. E aí ela passou a fazer vários vídeos antes disso, aonde ela disse que passou a sofrer ameaças e exposição online após iniciar denúncias. Ela passou a dizer ali que as pessoas estavam perseguindo ela. Ela passou a dizer ali que as pessoas estavam caindo para cima dela. E aí ela disse ali que estava sendo exposta de uma forma cruel e constante nas redes sociais, com montagens de áudios e conteúdos caluniosos sobre ela, e que ela tinha buscado suporte com pessoas envolvidas ao combate do aliciamento de menores, que foi aquele caso lá daquele vereador do Rio de Janeiro. Aí ela disse que foi estuprada por um homem que prometeu ajudá-la. E aí depois ela mesma divulgou aquela foto lá do exame dela do corpo de delito, né? Aí ela fez várias denúncias contra o Ítalo Santos. Ela usou as redes sociais para expor ali que ele teria uma rede de aliciamento de menores. E aí ela disse ali que o Ítalo tem comportamentos perigosos, que ele tem milhões de seguidores e tal, e que por causa disso ele acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade para explorá-las, ganhar dinheiro em cima delas. Gente, a denúncia que ela fez ali foi pesada. Naquele vídeo eu já tinha contado isso para vocês. O Ítalo Santos, então, respondeu e moveu uma ação judicial contra a Isabelle por difamação. E aí o Ministério Público da Paraíba também já tinha toda uma investigação em cima do Ítalo Santos. Calhou das coisas acabarem sendo no mesmo momento. Então a polícia, o Ministério Público da Paraíba investiga o Ítalo Santos desde dezembro sob suspeita de exploração de menores. E aí esse caso gerou uma certa comoção nas redes sociais, porque apesar dos vídeos dela serem bastante críveis com relação ao que ela apontava, o surto que ela mostrava nos vídeos acabava sendo muito, mas muito forte. E aí ela acabou sendo internada, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo do advogado dela falando sobre essa internação, tá? O advogado fez um vídeo aí comentando tudo isso e a gente vai ler aqui uma nota sobre ela. Vamos começar primeiro com o vídeo do advogado, tá? Olha só o vídeo aqui do advogado. Olá, tudo bem com você? Bem, em detrimento a tudo que vem acontecendo nas redes sociais, no caso Isa Vidal, nós contactamos a responsável pela parte de psicologia do Instituto e ontem, na data de ontem, foi realizado um atendimento com a Isa aqui no consultório da doutora Ellen e hoje nós tivemos temos algumas informações para poder passar para vocês, mas antes de qualquer situação, nós iremos bater um papo agora com a doutora Ellen e ela vai nos passar mais ou menos o que foi que aconteceu. Boa noite, doutora Ellen. Boa noite, prazer estar aqui, doutor G. Anderson, nessa causa tão, sim, complexa, né? Que é a jovem, né? A jovem Isa Vidal. E ontem tivemos aqui a oportunidade de acolher a Isa nesse momento tão desafiador, né? E como eu falei com o doutor G. Anderson, a gente não pode perder esse olhar, eu faço esse apelo a você. Uma pessoa, quando ela está atravessando um colapso emocional, né,
surto psicótico, que foi o que a jovem foi comigo. Gente, eu não posso passar o vídeo todo porque tem música. E vocês sabem, o YouTube pega muito no pé da gente quando tem música, tá? Então não dá pra gente ficar passando o vídeo completo. Mas vocês entenderam aí que o advogado falou que a Isa passou por um atendimento psicológico e foi diagnosticada com esse surto. E aí, gente, tem lá, deixa eu pegar aqui no Instagram do advogado, Gianderson, ele tem aqui uma nota e um vídeo explicando sobre isso. Então vamos acompanhar isso aqui juntos, tá? Deixa eu só colocar aqui em tela cheia para a gente acompanhar junto aqui e a gente lê essa nota juntos, tá certo? Rapidinho, tá? Rapidinho aqui a gente vai ver isso. Deixa eu só clicar aqui e trocar a fonte, né? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ligar o som aqui, tá? Vamos ligar o som. Tão, sim, complexa, né? Que a jovem, né? A jovem Isa Vidal. E ontem tivemos aqui a oportunidade de acolher a Isa nesse momento tão desafiador, tá? E como eu falei com o Dr. Gianderson, a gente não pode perder esse olhar. Olá, tudo bem com você? Bem, então vocês viram aí, eles só repetem o vídeo que eu já passei para vocês, tá? Mas tem a nota que a gente vai ler aqui juntos, tá? Olha o que diz aqui. Isa Vidal foi internada para tratar surto psicológico. Ela estava em surto, ninguém percebeu? E aí vamos ver aqui a nota à imprensa, que tá escrito aqui, tá? Nota à imprensa. A assessoria de Isabelle Vidal vem a público esclarecer os recentes acontecimentos envolvendo a influenciadora, que desde o início de suas denúncias contra o também influenciador Ítalo Santos, vem enfrentando sérias consequências emocionais e situações que agravaram ainda mais o seu estado psicológico. Isa passou a sofrer ameaças e, por residir em local isolado e sem acesso imediato à ajuda, decidiu buscar suporte e proteção junto a pessoas envolvidas com a mesma causa, o combate ao aliciamento de menores. Foi nesse contexto que ocorreu o contato com o vereador Leniel Borel, que se apresentou como aliado na luta e foi até onde ela estava acompanhando o seu assessor. No entanto, Isabelle já se encontrava em seu estado de pânico e vulnerabilidade emocional. Ainda assim, vídeos foram gravados naquele momento sem que houvesse o preparo adequado ou qualquer tipo de suporte psicológico, o que agravou ainda mais o seu quadro. Durante esse contato, a influenciadora relatou ter rolado comportamentos estranhos, sussurros, e, posteriormente, Isabela foi convencida a ir a uma delegacia para prestar depoimento, sem a presença de um advogado ou acompanhamento psicológico, contrariando o que foi posteriormente divulgado por terceiros. Durante esse trajeto e ao longo de toda a situação, ela relatou sentir-se manipulada e usada, o que intensificou seus episódios de surto. Já na delegacia, não houve qualquer forma de acolhimento psicológico, o que resultou em agravamento do seu estado mental. Em mais um episódio alarmante, foi levada a um suposto hotel por um dos envolvidos, que afirmou precisar acompanhá-la até o quarto para garantir sua segurança. Já no local, o comportamento do indivíduo tornou-se ainda mais suspeito e invasivo, gerando medo real de que pudesse estar sendo vítima de uma armação com possíveis consequências legais e morais graves. Em um momento de alternância entre lucidez e surto, Isa simulou confiança para tentar entender a situação e extrair informações, chegando ao ouvido do próprio acompanhante uma suposta proposta financeira, feita a terceiros para prejudicá-la. Ele, inclusive, teria proposto a Isa 50 mil reais do vereador para que ela pudesse fugir e ficar longe das ameaças de Ítalo. O assessor lhe disse que 25 mil seriam para seus pais e sua mãe estaria com câncer e dependia do dinheiro para poder fazer o tratamento. Ele lhe disse que seria a única forma de conseguir colocá-la em segurança.
e foi aí que não teve estrutura emocional para levar adiante, interrompeu os relatos e pediu que o assessor dissesse para a câmera tudo o que ele havia lhe relatado, e ele teria dissimulado dizendo não ter dito nada daquilo, o que foi quando veio o pico de surto, com o entendimento da vulnerabilidade em que se encontrava com quem deveria ter ajudado. Desde então, Isa tem sido exposta de uma forma cruel e constante nas redes sociais, inclusive com montagens de áudios e conteúdos caluniosos que tentam descredibilizar as suas denúncias e distorcer os fatos. Tudo isso enquanto permanece em condição psicológica instável, sem o acolhimento necessário, sendo alvo de assédio da imprensa, especulações e ataques virtuais. E mais, ela está a todo momento com o celular na mão e conexão à internet. Nesse estado, desde então, desde o história em que Isa diz estar fugindo de sua casa, ela já estava em surto. E desde então, tem sido exposta, vilipendiada, bateram no carro de seus advogados que a transportavam, seu pai foi preso. Gente, essa nota tá muito mal escrita. Em nenhum momento houve empatia, mas sim um massacre midiático supostamente promovido pelo vereador para descredibilizar a mulher, persegui-la e assim tentar se livrar das responsabilidades que lhe cabem. Afinal, o assessor chegou até Isabelle através do vereador, que é conhecido por sua sanha persecutória implacável, seja nos bastidores, seja com a imprensa, seja no boca a boca, seja processualmente. Leniel Borel acumula casos somente contra uma jornalista. Ele moveu 5 processos e continua dia após dia usando agora de seus privilégios políticos para tentar amordaçar a jornalista para que suas imoralidades e supostos crimes não venham à tona. Ele fez um trabalho sujo de bastidores contra Miriam Costa, advogada que processa por estelionato, entre tantos outros processos. O caso do vereador é grave e foi desmascarado até mesmo pelo programa Cidade Alerta, pela jornalista Thaís Furlan, por meio de narrativas criadas e persecutórias. A jornalista Carla Albuquerque fala abertamente sobre as intimidações de Borel. Paola Serra, do jornal O Globo, também foi intimidada pelo vereador após publicar uma matéria que não lhe agradou, a qual citava a amante de Jairinho, ex-vereador, acusado da morte do filho. Gente, tá, ele relata aí um monte de coisas aí relacionada ao tal vereador. E aí eu vou aqui para o final. Reforçamos que Isabelle precisa de apoio psicológico, psiquiátrico especializado, acolhimento humanizado e respeito. Apelamos à imprensa e ao público em geral que cessem a exposição indevida e o assédio de surto que durou 6 dias. Portanto, Isabelle decidiu voluntariamente se submeter ao acolhimento psicológico, onde permanecerá até que se considere necessário, sendo cuidada, medicada e principalmente resguardada diante de suas próprias vulnerabilidades. Reforçamos que neste momento Isabelle precisa de apoio psicológico, psiquiátrico especializado, acolhimento humanizado e respeito. Apelamos à imprensa e ao público em geral que cessem a exposição indevida e o assédio e compreendam que o quadro atual da influenciadora exige cuidado, sigilo e responsabilidade. O foco deve permanecer nas investigações das denúncias feitas por Isa e não na exploração de sua saúde mental. Gente, essa nota tá muito mal escrita, tá? Essa nota tá muito mal escrita aí, mas enfim, né? Trouxe aqui para vocês a nota sobre essa história aí que envolve a Isabelle Vidal. Mas assim, só pra gente comentar, eu não gosto de falar desses casos, mas não tinha como a gente não falar desse caso. Não tinha como a gente não falar porque eu já tinha trazido aqui sobre o Ítalo Santos e muitos de vocês precisavam saber o desfecho dessa história. Então, Isabelle teve esse surto psicótico, foi ali internada e a assessoria dela divulgou essa nota mostrando que a moça se internou voluntariamente, aí envolveu aí o tal do vereador Leniel Borel, que eu nem sei quem é, não sou do Rio de Janeiro, não tenho absolutamente nada a ver
com essa história. Só tô trazendo isso aqui porque a gente já tinha falado do Ítalo Santos e já tinha trazido todos esses acontecimentos antes. Mas, para quem estava se perguntando, né, pra gente trazer esse desfecho para vocês, tá aí o desfecho que a gente pôde trazer, tá? Eu sei que é meio pesado falar sobre isso, eu também não gosto, tá? Mas, já que a gente começou a falar, a gente também precisa concluir, né? Enfim, vamos dar uma girada? Gente, hoje pela manhã a gente teve uma audiência lá no Senado sobre a CPI das bets. Vocês sabem, né? Essa CPI aí das bets, a bomba que foi. Hoje de manhã, a senadora Soraya Tronic leu o relatório final da CPI e aí ela propôs algumas medidas e uma lista de indiciamentos. Ela fez aí algumas propostas. A primeira proposta que a Soraya Tronic fez foi a proibição de jogos de aposta online tipo caça-níqueis, considerados deletérios, mas a manutenção das bets esportivas que são legalizadas. Ou seja, ela está dizendo aí que as bets legalizadas esportivas permanecem, mas o tigrinho seria proibido de vez. Proposição de 3 novos crimes e 20 medidas para regulamentação, incluindo o Cadastro Nacional de Apostadores, criminalização de publicidade predatória e controle financeiro mais rigoroso das bets. E aí ela disse ali sugestões como vedar incentivos fiscais para casas de apostas que querem construir complexos. Disse ela, limitar o tempo de funcionamento de cassinos online, proibir o uso da verba do CAD único em apostas, que é a Bolsa Família, essas coisas. Essas foram as propostas dela. E aí ela fez pedidos de indiciamento também. Ela fez uma acusação geral. Disse a senadora, influenciadores que praticam estelionato ao simular ganhos altos com contas subsidiadas para induzir seguidores serão indiciados, disse ela, especialmente Virgínia Fonseca, que teve o pedido de indiciamento por publicidade enganosa e estelionato. Ela foi acusada, inclusive, de induzir seguidores com simulações irreais de ganhos. Por falar aí, né, na Virgínia Fonseca, ela obviamente respondeu à senadora Soraya Tronic, né? Olha aí a resposta da Virgínia para a senadora. Não foi diretamente uma resposta oficial, não foi diretamente uma resposta aí que vocês possam achar, nossa, meu Deus do céu, que grande resposta, mas foi uma indireta. Ela mandou uma indireta aí para a senadora. Olha aí o que ela escreveu para a senadora Soraya Tronic. José nos ensina que quando Deus está no negócio, até quem tenta te atrasar te promove. E aí ela escreve amém embaixo. A frase não é dela, tá? Isso é um repost. Ela repostou aí de alguém e só assinou embaixo. Obviamente, gente, que isso aqui é para a senadora Soraya Tronic, depois que a senadora fez ali a leitura do relatório propondo o indiciamento da Virgínia Fonseca. E aí a assessoria dela respondeu a toda essa proposição da senadora. Disse aí a defesa de Virgínia que eles receberam essa proposição com surpresa e espanto e alegam que a Virgínia agiu licitamente e que confiam na justiça. E aí a senadora também propôs o indiciamento de Deolane Bezerra. Disse aí a senadora Soraya deixa eu só pegar aqui o texto, gente, porque tá tudo, vocês acham, né, que eu tô sabendo tudo de cabeça, né? Nossa, quem me dera se eu tivesse uma memória tão boa assim. Obviamente que boa parte do que eu falo para vocês está escrito no roteiro aqui.
E aí ela propôs o indiciamento de Deolane Bezerra por jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. A acusação é que ela era sócia oculta da casa de apostas de Bet01 e divulgação ilegal. E aí a Deolane também respondeu, né? Mas antes de eu mostrar a resposta da Deolane, houve ali a lista de indiciados. Não foi só a Deolane e não foi só a Virgínia. Os nomes aí que foram citados pela senadora. Adélia Soares, a doutora Adélia, a que tirou a Deolane da Fazenda 14. Lavagem de dinheiro e organização criminosa, as acusações que ela recebeu. Daniel Pardim, falso testemunho, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Deolane Bezerra, jogos de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ana Beatriz Cipiaio Barros, jogos de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Jair Machado Júnior, jogos de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. José Daniel Carvalho Saturino, jogos de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Leila Pardim Tavares Lima, jogos de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Marcela Ferraz de Oliveira, jogos de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Virgínia Fonseca, publicidade enganosa, estelionato. Pamela Drude, publicidade enganosa, estelionato. Erlan Ribeiro Lima Oliveira, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Fernando Oliveira Lima, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Tony Machado da Silveira Rodrigues, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Marcos Vinícius Freires de Lima e Silva, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar, associação criminosa, tentativa de influência indevida no poder judiciário, corrupção ativa, tráfico de influências. Jorge Barbosa Dias, lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal, exploração ilegal de jogos de azar. E Bruno Viana Rodrigues, lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar. Mas vocês perceberam, né, nesses 14 nomes que eu li, que o nome não está nesta lista. Rico Melquíades, ele foi lá, não entrou na lista, e eu pensei que ele entraria nessa lista, né? Eu pensei que ele realmente entraria nessa lista. Aí a Deolane foi lá e aproveitou e respondeu, obviamente, né? Olha aí a resposta de Deolane, foram duas, tá? A primeira resposta dela foi justamente lá no Instagram dela, onde ela posta esta publi da casa de bet dela. Ela faz de propósito, tá? Isso aí foi de propósito. Vocês podem ver aí. Olha como é que ela age, né? Postou aí ela 01 bet e ainda ela escreve vem para número 1 e dá o clique ali para as pessoas clicarem e acompanharem a tal da bet. Mas ela também deu outra resposta. Qual foi a outra resposta que a doutora Deolane Bezerra deu ali? Olha aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei, né? Eu tô chupinhando a imagem lá da Choquei mesmo, tá? Porque afinal, na pressa eu não tive tempo de pegar a imagem de outro lugar. Então, não tem como não mostrar aqui para vocês direto de lá. Doutora Deolane disse aí, tá faltando nomes aí. Achei bem irônica a resposta dela, inclusive, né? Não vou dizer que eu achei ruim, mas achei irônico, porque ficou faltando mesmo. Cadê o Rico Melquíades, que participou ali e não está dentro dessa nota, dessa CPI, né? É interessante, né, como essas coisas acontecem. É interessante a gente ver isso também acontecendo, né? Mas tá aí o que eu pude trazer para vocês sobre a tal da CPI das bets, o que eu pude trazer aí. O que vai acontecer agora, gente, com relação
a CPI das bets, tá? O que a senadora Soraya Tronic propôs também. Eu vou mostrar o trecho do vídeo, tá? Para vocês verem isso. Tem uma empresa de investigações, uma empresa ali também sobre investigações, a Paybrokers, que é uma organização que facilita o pagamento. A CPI, ela não pode indiciar ninguém criminalmente, mas ela pode ali entregar todas essas provas para a Polícia Federal e o Ministério Público, e a partir daí, o relatório final sendo lido, ele vai ser votado pelo Senado, e uma vez votado, basicamente, eles vão decidir se entregam ou não estas provas para a Polícia Federal e o Ministério Público, para que isso efetivamente se torne uma investigação. No final das contas, né, depende muito mais aí da boa vontade dos senadores do que necessariamente do Ministério Público ou da polícia. Vamos ver para onde esse caso vai, né? A leitura desse relatório ainda está marcada para o dia 14 de junho, né? Esta semana ainda. E se aprovado pelo Senado, aí os passos podem se tornar reais. Por enquanto, tá? É isso aí que a gente tem de notícias para trazer aí da CPI. Mas eu vou mostrar aqui o trecho desse vídeo aonde a senadora faz essa leitura aí. Olha só, vamos acompanhar junto aqui, vamos acompanhar aqui esse vídeo da senadora. Rapidinho, deixa eu só clicar aqui e trocar as fontes, né? Porque vocês já perceberam que se a gente não trocar a fonte aqui, o negócio pode dar ruim. Olha só. Propõe o indiciamento de Adélia de Jesus Soares. O CPF está aqui integrado ao relatório. Senhora Adélia de Jesus Soares, pelos crimes de falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal. Associação criminosa, artigo 288, também do Código Penal. Lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998. E organização criminosa, artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013. Também foi proposto o indiciamento de Daniel Pardim Tavares Gonçalves, por falso testemunho, artigo 342 do Código Penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A influenciadora Deolane Bezerra dos Santos foi indiciada por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada. Artigos 50 e 51 do Decreto-Lei nº 3.688 de 1941, a Lei de Contravenções Penais, além de estelionato, artigo 171 do Código Penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pelos mesmos crimes foram indiciados os sócios formais da empresa 01Bet, que são os seguintes: Ana Beatriz Cipial Barros, Jair Machado Júnior, José Daniel Carvalho Saturnino, Leila Pardim Tavares Lima e Marcela Ferraz de Oliveira. A própria Leila Pardim, além disso, teve indiciamento reforçado por lavagem de dinheiro e associação criminosa em razão da sua posição como sócia e das movimentações financeiras suspeitas. A influenciadora Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa foi indiciada por publicidade enganosa, constante do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, e também estelionato, com base no artigo 171 do Código Penal, por simular ganhos em apostas com contas demo e induzir seguidores ao erro. Pelos mesmos crimes foi indiciada a influenciadora Pamela de Souza Drude, cuja movimentação financeira foi considerada incompatível com a renda declarada. Foram também... Gente, né, não dá para passar o vídeo inteiro, mas vocês viram aí da própria senadora, ela colocando a Virgínia aí no indiciamento, né? Agora vamos ver o que é que o próprio Senado vai fazer na leitura desse relatório final, né? Enfim, vamos dar uma girada, gente? Vamos dar uma girada, que a gente já falou assuntos muito sérios aqui. Vamos agora baixar um pouco essa temperatura, né? Vamos baixar um pouquinho aí essa temperatura das coisas. Vamos falar de uma coisa que realmente é interessante pra gente aqui. Deixa eu falar aqui,
Deixa eu só pegar aqui o meu roteiro, né? Porque eu tenho um monte de coisas escritas aqui e que eu preciso realmente me lembrar dessas coisas. A herança do Gugu, né? A gente tem que contar essa história de novo aí. Thiago Salvático, de novo, entrou ali com uma ação, de novo, tá? O cara foi, de novo, tentou ali tirar uma casquinha dessa história do Gugu, da herança, e deu tudo errado de novo. Sério, gente, e parece que ele não quer desistir dessa história, né? Mas assim, como eu não consegui maiores imagens, eu vou só contar para vocês. O Thiago Salvático ainda busca um reconhecimento de uma suposta união estável com o Gugu e ele quer ter direito à herança de 1,5 bilhões de reais. A decisão anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo não tinha reconhecido a união estável em 2023. E aí o Thiago Salvático entrou com recurso, ele usou fotos de viagem e mensagens íntimas entre os dois. E aí, nesta terça-feira, dia 10 de junho, uma nova reviravolta. O juiz pediu vistas sobre o recurso que o Thiago Salvático entrou. Qual é o impacto disso? Não é uma coisa ruim, mas também não é algo positivo. Só significa que o pedido de vistas atrasa o julgamento, sem previsão de quando o caso será apreciado novamente. É um banho de água fria em cima do Salvático. E, inclusive, a justificativa anterior do juiz, que negou a ele a relação estável, tinha justamente isso, como as mensagens confidenciais entre os dois, que inviabilizam a comprovação de uma união estável. Só para deixar claro, gente, união estável significa uma união pública, né? Todo mundo tem que saber. Se não é público, então não é união estável. Ela precisa ser pública. Se as pessoas não estão ali envolvidas, se você não está vendo, se não está rolando, então não é união estável. E aí ele entrou com esse recurso para definir o que é união estável primeiro. Acredito eu que vai ser desfavorável, porque a lei é bastante clara com relação ao que é união estável. É uma união pública e duradoura. As pessoas moram juntas, mas é público, todo mundo sabe. Não é escondido, não é confidencial. Acho que é aí que mora o X da questão. Só tô falando porque teve essa reviravolta, né, hoje. Agora, vamos falar de Paola Oliveira e Thaís Araújo. Só pra gente terminar aqui as fofocas do dia. Olha só. A nota 0 que a Paola Oliveira recebeu do jornal O Globo. O que foi que aconteceu? Ela recebeu a nota 0 da jornalista Ana Luísa Santiago, da coluna Play, pela atuação dela como Heleninha em Vale Tudo. A jornalista fez críticas como o gestual exagerado e elementos de composição em excesso. Aí a Paola Oliveira usou as redes sociais dela, gravou um vídeo onde ela fala sobre esta nota 0. Então vamos passar aqui esse vídeo também para vocês, tá? Vamos passar aqui, rapidinho. Ó, gente, tô começando aqui mais um dia de trabalho e eu confesso que me deu uma vontadezinha de falar com vocês. Eu, na verdade, tinha esquecido que tinha isso de dar nota ainda pro nosso trabalho. Pois tem. E às vezes é isso mesmo que acontece, sabe? A gente se entrega muito, se entrega mesmo, mergulha fundo, estuda, se desafia, acredita. E ainda assim, não chega em todo mundo do jeito que a gente gostaria, sabe? Faz parte. Quem se expõe precisa ter a coragem para estar preparado para tudo que vem. Até o 0. E a vida? Eu sigo daqui acreditando nessa Heleninha. Acreditando. Aliás, eu acho que essa é uma das maiores maturidades que um ator tem que ter hoje em dia. Sabe? É acreditar. Pegar um caminho, estudar, se aprofundar naquilo e pegar um caminho e não se desviar no meio dele. Porque são muitos os desvios, né? E eu sigo daqui acreditando nessa mulher quebrada, intensa, confusa, que luta todos os dias pra não se perder dela mesma. E talvez isso incomode, né? Incomoda, às vezes me incomoda. Talvez ela não agrade. Tá tudo certo. O fato é que ela existe. Que eu tô entregue a ela.
embasada, com toda a verdade. E claro, não é nada sobre mim. Agora o meu recado vai para você que tá aí hoje num 7,5 no 4, ou até, quem sabe, num 0. Que isso não te defina. Que isso não te defina, porque o que importa é o que você faz com isso. É o que você faz depois e a partir disso. Um beijo pra vocês. Já tem mais Heleninha feita com muito amor, com muita dedicação, com muito estudo pra vocês. Beijo. Então tá aí, né? Paola Oliveira respondendo a essa nota 0. E aí ela recebeu mensagens de apoio. A Thaís Araújo saiu em defesa dela, dizendo ali que ela tem muita coragem, exaltou a complexidade da personagem. Ela disse ali que a Heleninha é uma das personagens mais difíceis e complexas, que ela admira muito a coragem da Paola Oliveira de fazer a Heleninha. Humberto Carrão também respondeu, disse ali que é um papel que ela precisa seguir. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Porque tem aqui na publicação da própria Paola Oliveira. Inclusive, o destaque dele é logo o primeiro. Viva você, seu trabalho e toda ousadia. Que forte é ter você por perto e você usar a sua força e coragem para se arriscar. Toda a minha admiração, disse aí. Aí tem a Fátima Bernardes, que bom que você sabe o que faz, para quem faz e faz com tanto brilho. Sim, né? Obviamente que os colegas aí iam falar, né? Iam elogiar a Paola Oliveira. E sim, gente, com relação a isso, gente, da Paola Oliveira, tá? Eu acho que às vezes, mas isso não é culpa dela. Tá? Eu não acho que seja culpa dela. Eu acho que isso é mais culpa da autora da novela do que dela. Tá? Isso é mais culpa de quem está fazendo a novela, de quem está escrevendo. Ela é atriz, ela só reproduz aquilo que o autor pediu, que o diretor está mandando, da concepção deles. Então isso recai mais a culpa neles do que nela. E aí, a Thaís Araújo, nesse final de semana, também aproveitou e deu uma entrevista para o jornal O Globo também. Nessa entrevista que ela deu para o jornal O Globo, a Thaís Araújo confirmou que realmente aconteceram desentendimentos entre Bela Campos e Cauã Raymond. Mas ela disse que isso foi no início da novela e que, embora a notícia tenha sido publicada recentemente, ela basicamente é uma história velha. Disse Thaís Araújo que, apesar disso, essa notícia acabou destampando outras histórias. Disse Thaís Araújo também que ela lamentava o fato da polêmica ter tirado o foco da novela, que ela própria aconselhou a Bela Campos a não desviar a atenção, a não ficar dando muita atenção para as redes sociais e lembrar a importância sobre o papel da Maria de Fátima que ela desenvolve na novela. Thaís Araújo teria dito que a Bela Campos é a única no Brasil que interpretou a Maria de Fátima depois da Glória Pires e que isso aí é uma responsabilidade muito grande, inclusive profissionalmente como atriz. Enfim, né? Pelo menos agora a gente tem aí, precisou de uma nota 0 e precisou de algumas coisas para a gente confirmar que todos esses bastidores eram verdadeiros, que não eram ali só especulação da imprensa. Agora só faltou a Thaís Araújo especificar quando é que foi que aconteceu essa história, se foi no começo da novela quando eles gravaram no ano passado ou se foi agora no meio das gravações, né? Pelo que dizem, né? Teria sido agora no meio dessas gravações. Não tenho como confirmar porque eu não estava lá. Mas as fontes garantem que foi nestes primeiros momentos aqui, quando a novela voltou a ser gravada, porque os capítulos são gravados hoje, eles são exibidos 15 dias depois, né? Então eles têm toda essa diferença aí, mas os capítulos são feitos bem recentes, eles não são tão antigos assim. Seja lá como for, pelo menos tivemos a confirmação aí de que Thaís Araújo presenciou este atrito nos bastidores, né? E pra gente encerrar aqui, Power Couple, eu vou falar mais no próximo vídeo. Mas rolou a prova dos casais hoje.
Carol e Rada, Thalira e Pessina, pelo que eles disseram, foram os mais rápidos. Pelo que eles disseram, a imunidade está entre os dois. Eu vou achar interessante se a imunidade acabar caindo junto com a Carol. Aí ela teria a imunidade e o poder das bolas. Seria interessante, né? O poder das esferas. Seria interessante se isso viesse a acontecer. Mas enfim, né? Seria muita sorte. Seria a semana perfeita, como a Ana Paula gosta de dizer. Mas terminou a prova dos casais com treta entre dois casais. Ana Paula e Anthony e Nath e Eike. E os dois pela mesma razão. A orientação da prova, como eles foram orientados ali. Ana Paula criticou o próprio marido por isso e tal. E aí eles apostam que os piores tempos vão ficar entre Nath e Eike, entre Cris e Cadu, entre Silvia e André, e Ana Paula e Anthony. Tá entre esses 4 aí o pior tempo. Além disso, Carol meio que traçou ali um plano, né, para tentar ali escapar da DR caso aconteça. Se, de alguma forma, eles verem que Cris e Cadu vão ser votados, o plano é votar em Cris e Cadu e mandar Cris e Cadu direto para DR, mesmo sabendo que as chances deles serem eliminados são maiores. Mas muita gente da torcida dela pode optar por salvar e eliminar ali uma Ana Paula ou um Domini. Não sei se vai ser possível, mas eu vou detalhar melhor esse plano para vocês no próximo vídeo. É só mesmo para dar uma palhinha aqui para vocês, tá certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.